Boa noite, Madalena. Boa noite a todos. Alguém liga o áudio aí, por favor, para ver se eu estou ouvindo vocês e vocês me ouvem. E aí, professor? Oi, Vinícius. Boa noite. Valeu. Vamos esperar mais um pouquinho aqui para chegar mais colegas de vocês para a gente poder começar, né? Enquanto isso, eu vou escrever aqui para colocar no chat os assuntos da prova, né? Já é semana que vem. Pronto, são aí os assuntos da nossa prova: noções gerais de direito do consumidor, aquela parte mais geral, da evolução histórica, da evolução dos outros países e no direito brasileiro também, a parte dos princípios constitucionais que incidem aqui no direito do consumidor, a parte dos princípios do CDC específicos, né? A relação jurídica de consumo, então aqueles conceitos, né, de consumidor, fornecedor, produto, serviço, a responsabilidade do fornecedor nas relações de consumo, aquela visão mais geral, e, finalmente, vício do produto e vício do serviço que a gente está vendo e vamos finalizar hoje, né, esse assunto, certo? Então, são esses os assuntos da nossa prova que vai acontecer na próxima terça-feira. Na próxima terça, então, eu devo entrar aqui na sala virtual um pouquinho mais cedo, eu entro umas 8h25, entro sempre 5 minutinhos antes, vou esperando vocês, explico rapidamente como é que é a prova, que eu já estou falando, vou só falar algumas coisas básicas lá no dia, na próxima terça,
e já às 8h30 já vou colocar no site, no sistema, a prova, que vai ser pelo Google Forms, né, o formulário do Google, e aí vocês vão receber lá o link para entrar, para fazer a prova, lá vão responder a prova, que é toda fechada, né, serão 10 questões de marcar X, e aí quando terminarem de marcar as questões, vai ter o botãozinho lá, né, de finalizar e enviar, aí clica lá no enviar, vai chegar para mim pelo Google Forms, e eu fico aqui acompanhando a prova, eu fico sempre com a sala aqui aberta do Zoom, e aí vocês podem entrar aqui na sala para me perguntar, por exemplo, se a prova chegou e tudo mais, né? Vai ter uma mensagem automática lá que eu mando, que já o Google emite, né? Que eu gravo, né? Que é uma mensagenzinha já comunicando que a prova foi enviada e tal, não sei o quê. Mas se você quiser confirmar, né? Sempre é bom, né? Segundo o ditado lá, o seguro morreu de velho. Então, se quiser vir aqui confirmar, pode vir um aluno de cada vez, vem aqui e me pergunta se eu já recebi. Eu vou lá no Google Forms, olho, porque cada prova vai estar identificada, claro, né? Não pode haver provas anônimas não têm validade jurídica nenhuma, isso aí todo mundo já sabe. Então, as provas vão estar identificadas com os nomes de vocês, é obrigatório isso, e aí vai constar lá já o nome de vocês. A correção, ela não vai ser automática, porque tem os trabalhos, né? Eu comecei a corrigir alguns, inclusive os primeiros trabalhos que foram enviados para o meu e-mail pessoal, joseclaudemir@gmail.com, eu já corrigi e já mandei aí as respostas. Mas tem outros que eu não vi que estão lá no e-mail institucional. Esses aí eu vou olhar depois. Aí depois eu vou mandando para vocês, né, os resultados, mas realmente todos os trabalhos só serão corrigidos quando eu for corrigir a prova. Então, o resultado da prova só sai na outra semana mesmo, né, na semana seguinte, a semana de provas, né, na última semana de setembro. Então, provavelmente no dia 29, né, na semana seguinte à prova, eu já devo corrigir e já passar os resultados. Então, no dia 22 é a nossa prova, 8h30 da noite, e a prova é para ser feita no horário da aula, né? Não é para pegar o formulário e responder e entregar quando quiser, não. É para fazer no horário da prova, né? Então, de 8h30 da noite até as 10 da noite da próxima terça é o período para fazer a prova. Quando der 10 da noite, o formulário lá fecha por ele mesmo, né? Tem um sistema lá que já fecha no horário marcado, então às 10 da noite já não recebe mais. Então, a dica é não deixe para mandar nos 5 minutos finais, né? Quando tiver faltando 10 minutos, já agilize e mande, porque nessa história de deixar para os 5 minutos finais, pode ser que 5 minutos se transformem em nenhum minuto, né? Porque os 5 minutos passam voando. Então, não deixe para mandar faltando 5 minutos, porque pode ser que você mande e não chegue mais. Porque quando o sistema lá do Forms fecha, não recebe mais nenhuma prova. Aí eu não tenho como dar recebimento, né? Então, tudo vai ser por lá. É o método mais fácil, mais tranquilo, porque o Forms, ele usa formulários que usam poucos dados, então você não precisa estar com a internet topada, né, para estar respondendo. Pode fazer também pelo celular, não tem problema. Então, como o público aqui, né, que eu sei já pela visualização lá dos vídeos do YouTube, tem uma divisão, metade está com o celular, metade está com o computador. Então, para quem está com o celular, é uma forma de facilitar também, né, que aí dá para fazer a prova tranquilamente, ou com mais tranquilidade, tanto pelo celular quanto pelo computador com Forms, já que ele não consome tanta internet e ele tem um formato bem fácil de mexer, que dá para mexer no celular ou no computador. Só atenção sempre à questão das respostas, porque sempre tem lá as alternativas, é questão fechada, então atenção na hora de marcar, porque o erro que vocês mais cometem sempre é aquele de, na hora de marcar a questão certa, marcar errada e vice-versa, na hora de marcar errada, marcar certa. Então, para não cometer esses erros que podem custar aí pontos preciosos, deem sempre aquela última olhada antes de confirmar a resposta. Certo? Eu passei tá aí no bate-papo, né? Os assuntos estão aí no bate-papo. Mais cedo eu tinha passado para a Mariana, que ela tinha me pedido, né? Esses detalhezinhos. Então também estão lá esses detalhes sobre horário da prova, como é que vai ser e tal, tá tudo lá, né? Mas também está aqui agora registrado, falei, certo? E hoje é a entrega do último trabalho, né? Então até meia-noite estou recebendo a última atividade. Oi, Henrique. Pode falar? Boa noite, primeiramente. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Professor, vai ser
primeira vez que vou fazer a prova nesse formato, nesses moldes. Então, vai ser disponibilizado pelo portal, né? A prova. Isso. E Isso. a gente responde pela própria plataforma. Vai ter questões abertas, né? Digita tudo, né? Não, só tem questões fechadas. É só para clicar lá Só tem questões na fechadas. alternativa. Vai ter um Na botãozinho, alternativa. um pontinho lá para você clicar na Entendi. alternativa. Certo? Tá bom, tranquilo. No final, Tá. você vai finalizar, terminou de responder, vai ter um botão enviar. Lá, você vai clicar no enviar, aí vai mandar uma mensagem, né? Já automática pelo Forms. E aí essa mensagem vai constar, né? Que Vai estar tudo lá no portal, o link, né? Da prova, né? isso vai ficar no portal. O portal vai lá, tem uma opção para a gente colocar link. Eu não sei se eu já coloquei link lá para vocês de alguma coisa, acho que não, né? Mas tem essa opção, então coloque lá, tranquilo, é só você clicar lá no link, já vai te direcionar direto para o Forms. E aí tem que Tá sempre bom, obrigado. enviar no final, certo? Dentro desse tempo. E o tempo de prova Quantas questões? são 10. Cada questão valendo. 10. E aí a Tá minha bom. perguntando aqui sobre a questão do tempo. Eu sei por quê, porque no segundo período prova assim tinha tempo cronometrado, né? Mas era presencial. Aqui eu não vou fazer essa desfeita com vocês, né? Então aqui vai ser o tempo da aula, tá? Então das 8h30 da noite até as 10 horas. É o tempo da prova. Não serão 60 minutos como foi lá a nossa prova de constitucional, que vocês devem lembrar. Né? Quem foi meu aluno no segundo período fez essa prova. Aqui não, a prova terá o tempo da aula mesmo, vai das 8h30 até as 10 horas, certo? Agora, lembrando, 10 horas é o prazo final, e aí tinha aquela história lá na sala de aula, do aluno que, peraí, eu estou terminando, e de 10 horas ia para 10h05, né? Aqui não tem isso não, viu? Então, por isso que eu estou dizendo, faltou 10 minutos lá, está faltando 10 para as 10, olha o relógio, faltou 10 para as 10, mande logo a prova, para não ficar nessa história dos 5 minutos, porque se der 10 horas, o sistema fecha sozinho e eu não tenho como fazer para receber mais. Aí você perde a prova, né? Aí vai ter que fazer reposição. Então não é interessante. Então é melhor que você, faltando ali 10 minutos, mande e aí, né, já vai ter a prova contando. Lembrando que na reposição não conta ponto. Esses pontos aí de atividades não contam na reposição, então tem que fazer a prova na próxima terça para contar os pontos extras, né? Foram 3, Andrés, foram 3. Mas todas facultativas, então a prova continua valendo de 0 a 10. Né? Então, prova de 0 a 10 e os pontos são extras, só se você precisar. Por isso que eu não corrijo tudo, né? Porque eu vou corrigir todas as atividades só se o aluno e a aluna precisar. Se tirar 10, eu não preciso corrigir. Se precisar, se tirar menos do que 10, aí eu vou corrigir para ver lá o que é que tem de pontos. Aí já houve algumas atividades que eu corrigi, de nada. Teve algumas atividades que eu corrigi, né? E já atribuí um ponto, teve meio, teve 0, mas foi raro 0, né? Foi muito mais um ponto aí que eu atribuí. E na correção, não dá para ser uma correção personalizada, mas eu saí pelo menos dizendo lá o que é que estava mais errado, né? O problema na questão tal, o problema na questão tal. Aproveitando isso, né? Aproveitando esse contexto, então deixa eu mostrar aqui para vocês, de nada, as duas atividades, né? Então, retomando aqui. Então, a primeira atividade foi essa aqui, né? Que foi essa da questão do exame da ordem, né? Que tinha como resposta a letra A. O consumidor poderá solicitar aos fornecedores de serviço, em razão da sua deficiência visual, o envio das faturas das contas detalhadas em braille. Então, nessa questão, o mais importante aqui era levar em consideração o próprio Código do Consumidor, né, que prevê esse direito geral, né, para os vulneráveis. Os cegos entram como hipervulneráveis, então essa análise foi bastante correta, e muita gente foi buscar lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou a Lei Brasileira de Inclusão, o artigo 62, que trata, né, dessa obrigação de se enviar as faturas, inclusive das contas de energia elétrica, para outras despesas da casa, tal como diz aí o enunciado, para que essas faturas venham em braille, para que a pessoa cega possa ter essa possibilidade de conhecimento dos valores e outros detalhes que vem lá na fatura, né? Então, a resposta era a letra A. Aqui na segunda questão, como princípio básico, era a equivalência negocial, aquela questão que trata lá do artigo 6º, né, do CDC, da necessidade de que se observe aí a igualdade entre consumidor e fornecedor em todos os momentos
do contrato, principalmente naqueles momentos em que é necessário renovar o contrato, né? Naqueles contratos de trato contínuo, como plano de saúde, seguro e tal. Então, não pode haver ali cláusulas abusivas, onerosamente excessivas, né? Porque isso vai trazer prejuízos para o consumidor e, claro, o consumidor vai ficar no direito, né, de revogar esse contrato, sem incorrer nas multas lá previstas. Na terceira questão, aqui era para falar sobre a teoria do diálogo das fontes, especificamente. Alguns tangenciaram o tema, por isso que eu disse imprecisão da resposta 3, que era mais para falar sobre a teoria do diálogo das fontes aqui. Falou-se muito, mas não se falou sobre o diálogo das fontes, né? Então, esse era o ponto principal aqui desse julgado da ministra Nancy Andrighi. E aqui a perspectiva do empresário, né, do fornecedor e do consumidor sobre liberdade. A questão da liberdade do fornecedor trata da liberdade de empreender, né, a liberdade de abrir o seu próprio negócio, de ter seu próprio ramo de negócio, claro, né, desde que esteja pelo menos ali permitido pela lei ou não proibido. E na perspectiva do consumidor, aquele binômio, né, do Risato Nunes, querer e poder, né? Sempre o querer existe, o poder nem sempre, e aí vem as necessidades, como a outra face do querer sem poder, com a possibilidade de que o governo, né, de que o Estado interfira nessas relações aqui para garantir acesso às pessoas mais vulneráveis, né, de recursos básicos, como alimentação e tudo mais. Que até agora também aparece nesse contexto do auxílio emergencial, né? Da possibilidade aqui de se conceder valores, não se concedeu, por exemplo, como em outras épocas, subsídio para aquisição de alimentos ou a doação de alimentos, mas houve a concessão do auxílio emergencial para as pessoas mais necessitadas, para que elas pudessem ter acesso, pelo menos, a itens básicos de sobrevivência. Fato esse que está dificultado agora, já que o valor era 600, agora caiu para 300, e como o auxílio é temporário, logo, logo acaba, e aí o que acontecerá no amanhã dessas pessoas que estão dependendo exclusivamente do auxílio emergencial, né? Então, isso entra também nessa perspectiva. Isso, claro, limita liberdades. Quanto menos dinheiro, quanto menos poder aquisitivo, né, maiores serão as necessidades. Na segunda atividade, teve um erro aqui meu, né? Então, isso eu vou considerar aqui a resposta como for dada, claro, tem que ser uma resposta com o mínimo de lógica, mas aqui não era para comentar correta, porque eram 4 corretas. Na verdade, era para comentar incorreta, né? Foi um erro aqui meu de digitação. Nessa segunda atividade, nessa questão da ordem pública, interesse social e proteção judiciária do consumidor, ainda que ex officio, a resposta errada era essa aqui, da letra C. A bipartição da responsabilidade civil contratual e extracontratual contida no Código Civil também é aceita pelo Código de Defesa do Consumidor quanto à responsabilidade do fornecedor. Não, aqui não há essa distinção. A responsabilidade ocorre tanto dentro do contrato quanto fora, não há distinção, e a teoria é uma só para qualquer uma dessas responsabilidades. Então, independentemente de ser a responsabilidade fora do contrato ou dentro do contrato, aqui ela é uma só, já que aqui nós temos a responsabilidade pré-contratual, pós-contratual e a contratual específica. Então, a nossa ideia de responsabilidade é muito mais ampla, muito mais abrangente, e não faz essa distinção entre contratual e extracontratual. Por isso, o erro da letra C. Aqui, na segunda questão, era a pergunta sobre se as pessoas jurídicas de direito privado, concessionárias de serviço público, estão sujeitas às sanções administrativas aplicadas no exercício do poder de polícia no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, chamado SENACOM. Aí a resposta seria a letra C. Sim, por força de disposição do Código de Defesa do Consumidor, considerando ainda que não há conflito entre o sistema de regulação de serviços públicos prestados indiretamente e o sistema de proteção e defesa do consumidor. Então, essa seria aqui a resposta correta. Na terceira questão, outro julgado, né? Agora da Câmara Civil aqui de Alagoas, tratando da perda de uma chance. Então, era para vocês comentarem aqui, né, a teoria da perda de uma chance aplicada ao direito do consumidor, especificamente neste caso aqui, né, em que foi nítida a desnecessidade da perícia requisitada pelo apelante para demonstração do nexo causal, amputação do apelado diante de fatos e elementos probatórios existentes nos autos que são capazes de formar
a convicção acerca da responsabilidade civil do plano de saúde, né? E a recusa indevida ou injustificada pela operadora do plano em autorizar o tratamento médico que ensejou a reparação a título de dano moral. Então, era para explicar essa questão, né? Por que houve essa determinação da incidência do dano moral em razão da perda de uma chance, né? O paciente aqui, tanto do ponto de vista médico quanto do ponto de vista jurídico, acabou tendo que ter o pé amputado, né? Porque faltou aí essa concessão do plano de saúde para um tratamento mais específico, né? E a quarta questão, para diferenciar e explicar, né, o que é o fornecedor aparente e presumido, a gente viu isso, né? O fornecedor aparente é aquele que a gente pode distingui-lo pela marca, sinal distintivo, né? E ele acaba sendo aqui mais fácil de ser identificado. E o fornecedor presumido, que pode ser o importador e pode ser também o fornecedor de produto anônimo, né, que a gente viu aí como esses dois casos ocorrem, né? Então, a gente viu essas duas situações aqui, respostas em geral. Não vou falar da terceira atividade, porque essa vocês ainda tem gente fazendo, né? Então, não vou dar as respostas agora, não vou entregar o ouro agora, né? Então, depois da prova, eu corrijo a terceira atividade e aí vocês veem comigo as respostas. Bom, vamos aqui, então, para continuar o assunto, né? A gente está vendo a responsabilidade por vício do produto e do serviço. E a gente viu aqui o conceito de vício, distinção entre vício e defeito, né? A gente já viu isso aqui. Como é que funciona o vício, né? Que em geral traz danos materiais. Pode acontecer, mais raramente, danos morais e tal, mas é mais comum aqui os danos materiais. O próximo assunto, que é o fato, né? Que a gente vai ver o defeito aqui, vai ter mais casos de danos morais, estéticos, etc. E aí começamos a ver a previsão legal, começamos a ver o Código do Consumidor aqui especificamente e vimos o vício de qualidade, né? A primeira espécie. E vimos aqui a distinção, né, entre vício e vida útil do produto, que o risco do desenvolvimento não gera, né, essa responsabilidade por si só. E aí começamos a ver o artigo 18, né, o CAPT, com a definição do que é o vício de qualidade. E aí começamos a ver as observações, né, que aqui não se trata ainda de quantidade, isso aí vai estar no artigo 19. Deve-se respeitar as variações, né, inerentes a cada produto. A definição do parágrafo 6º do que são os produtos impróprios para uso e consumo, né? Aí entram os produtos com validade vencida, impróprios, deteriorados, alterados, adulterados, avariados, etc. E a cláusula de abertura do parágrafo 6º, inciso 3º, né? Que coloca qualquer outro motivo que revele essa chamada inadequação aos fins destinados. Aí vimos as opções que o consumidor tem, e aí isso ficou bem claro, né? Espero que tenha ficado bem claro. São opções do consumidor, não é o fornecedor que tem que impor isso, e nem o juiz, se for para uma questão processual, é o consumidor que tem que escolher uma dessas três opções. Substituição do produto por outro igual, né? Exatamente igual, idêntico. A restituição da quantia paga com a correção monetária, sem prejuízo de perdas e danos a nível processual, e o abatimento proporcional do preço, são três opções possíveis. E aí, vimos o direito do fornecedor, que é de resolver esse problema em 30 dias, né? E aí, só um ponto que passou aqui, eu não falei muito, que é o seguinte, acho que até alguém perguntou, não sei se foi o Lucas que perguntou naquela aula, eu não lembro se eu cheguei a responder isso mais claramente. Esse prazo de 30 dias, ele é um prazo que não necessariamente ele é corrido. Pode ser que aconteça de você ter aqui situações diferentes que vão levar à ocorrência desse prazo. É muito comum que você tenha problemas com o celular, por exemplo, e que, no primeiro momento, o problema que deu o vício foi a tela, né, a touchscreen. Não deu para você mexer lá, né, com o dedo nas funções básicas do celular. E aí você manda para assistência técnica. E, teoricamente, eles teriam 30 dias para resolver o teu problema. E vamos supor, ele resolve em 5 dias, né? Então, dos 30 dias, 5 foram usados. Teríamos mais 25. Né? Mas aí acontece do problema se repetir. Né? Você volta, usa 1, 2 dias e volta a ter o mesmo problema. Né? A tela continua sem ter a aderência, né, necessária ali para você ter, né, o toque para manipular o menu do celular.
manda para lá o mesmo problema. Aí, nesse caso, o entendimento da doutrina majoritária aqui é que não são 30 dias, são 25, porque é o mesmo problema. Então, se ele leva mais 15 dias para resolver, sobram só mais 10. Então, se o problema se repetir de novo, ele só terá mais 10 dias para resolver. Aqui a contagem só recomeça do zero se são problemas diferentes. Então, por exemplo, de uma vez, foi a tela do celular que trincou. E aí você leva lá, resolveu. Da segunda vez foi a bateria. Já é outro problema. Aí seriam outros 30 dias. E de uma terceira vez, agora são as teclas que tem do lado, né, para você ligar, desligar, que não estão funcionando mais. Já é outro problema. Aí seriam mais 30 dias. Né? Esse é o entendimento aí que a doutrina e até os tribunais têm na prática. Né? Então, se for o mesmo problema, esse prazo de 30 dias, ele vai ter que, ele não é, vamos dizer, interrompido, né? Ele seria suspenso. E se forem outros problemas, aí conta-se como se fosse um novo problema, e aí o prazo de 30 dias volta a ser contado do zero. Então, é importante ter essa distinção aqui, certo? É um direito do fornecedor, mas não é um direito que ele vai exercer eternamente, né? E cada problema, cada vez que o cidadão tiver que ir lá, o consumidor, na assistência técnica, vai renovar o prazo? Não necessariamente, depende. Se for o mesmo problema, não repete, não vai recomeçar do zero, vai continuar de onde parou o prazo. E se é um novo problema, aí sim começa a contar o prazo daqueles, né, do zero até os 30 dias. Aqui, o artigo 18, no parágrafo 2º, vai abrir a possibilidade de negociação. Né? É possível que você faça aqui por contrato a negociação desse prazo dos 30 dias. Ele pode ser de 7, pode ser diminuído para 7 dias e pode ser alargado para até 180 dias. Claro que para a gente, consumidor, o melhor não é chegar aos 7 dias, é melhor ter um prazo maior, né? Porque aí haverá maiores possibilidades, né, de negociação. Então, se for possível negociar, é melhor que seja um prazo maior. Para o fornecedor, quanto maior for o prazo, ainda melhor, né? Para o consumidor, só corrigindo, para o fornecedor seria melhor o prazo de 180 dias e para o consumidor seria melhor o prazo de 7 dias para resolver tudo, né? Mas geralmente se usa o prazo mesmo de 30 dias. E aí veja que aqueles prazos que as lojas têm usado aí, 72 horas, não tem previsão legal nenhuma, né? Não tem previsão em lugar nenhum para que a loja só receba a mercadoria com problema em até 72 horas. Não é nada disso, né? Não tem esse prazo. O que o código prevê é a possibilidade de se negociar para 7 dias, mas não para 72 horas, certo? Então, pela lei, se não há prazo nenhum, é 30 dias. Se houver uma negociação, pode ser entre 7 e 180, mas 72 horas, não. Né? Para receber o produto, sair, não. Né? O material está no portal, esse está em parte, né? Porque eu já mandei uma partezinha. A outra parte, que é a aula de hoje, eu vou mandar na sequência. Sempre eu estou fazendo assim, né? Mas os slides estão todos lá no portal das aulas anteriores e as aulas ficam sempre guardadas lá, gravadas, né? E sempre vão para o YouTube. As primeiras ficaram no Vimeo, mas agora eu estou no YouTube. Então, virei youtuber sem querer, querendo. Então, vai lá, assiste. Aí virou um canal, né? Claudemir Cardoso. Então, curte lá, se inscreve. Coisa de youtuber, né? São as coisas da pandemia, né? Fizeram Professor. Oi. Cristiane. Diga. Então, essa historinha que quando nós vamos à loja, tipo americana, vamos dizer assim, que eu compro celular ou qualquer outro material elétrico doméstico, né? Eles dizem que a gente só tem 72 horas caso defeito no produto para ser trocado por um novo. Isso é contra o Código do Consumidor, né? Pelo que eu entendi. Exatamente. Não tem previsão legal esse prazo de 72 horas. O que pode ser feito por contrato, e aí pode ser até por adesão, então tem que ter atenção na hora de assinar um contrato desses, mas o que pode aqui seria aquele prazo de 7 dias, que a gente via alguns anos atrás as lojas usando, né? O prazo legal, só que eles começaram a tentar esgarçar um pouquinho isso, né? E aí botaram 72 horas. E por que continuam? Porque não são denunciados, né? A gente também tem que exercer nosso direito aqui e denunciar o PROCON, né? Tem que denunciar mesmo. Isso para que essas práticas não sejam feitas. A questão da venda casada, que a gente vai ver depois também, que é uma coisa muito comum. Né? Quando você vai comprar um celular, que aí a loja quer te empurrar um chip,
um plano da operadora, não sei o quê, é o seguro. Não, nada disso, né? Tudo isso é ilegal. E essa questão das 72 horas também é ilegal, né? É ilegal, porque o prazo aqui é 30 dias, né? Do fornecedor, não está dizendo qual é o fornecedor, então é o comerciante também. E o que pode ser negociado é isso, vai de 7 no mínimo até 180 no máximo. Mas 72 horas não existe esse prazo na lei, né? Então, é uma invenção aí dos comerciantes e como a maioria do povo brasileiro não sabe disso, acaba caindo, né? Mas não é verdade, não é legal isso, né? Então, é por isso que é necessário a gente ter mais conhecimento sobre os nossos direitos aí, principalmente no caso do consumidor, para não cairmos nessa armadilha. Diga, Henrique. Em regra, ele tem 30 dias, né? Oi? Para fazer a reparação. Em regra, ele tem 30 dias. Isso. Aí esse é um direito para fazer, mas... né? Então, o fornecedor tem esse direito de resolver em até 30 dias. Então, você não pode cobrar menos, né? Um prazo menor. Ah, eu entreguei o celular, então amanhã eu já quero pronto. Calma, né? Não é assim também. O fornecedor vai ter até 30 dias para resolver o problema. Depois dos 30, você pode começar a cobrar mesmo. E aí, se no contrato você negocia para ser um prazo menor, 7 dias, então vai ter que ser isso para o contrato, né? Então, é aquela regra que vem supletiva, né? Então, se tem um contrato prevendo 7 dias, 15 dias, 20 dias, segue o que está no contrato. Se tem um contrato prevendo 180, tem que seguir o que está no contrato. Se não tem contrato... Mas nesse caso, você falou que a prática aí errônea das lojas é você tirar um eletroeletrônico e caso tenha algum vício, e aí eu acho que inverte a situação do entendimento aí desse prazo. Ao invés de a gente ter 30 dias, ele está dando para o consumidor 72 horas para você identificar, não é isso que você está falando? Mas, na verdade, esse prazo não tem previsão nenhuma na lei. Então... Não tem nenhuma, é justamente isso. Aí cairia nisso daqui, né? Nos 30 dias, né? Exatamente, exatamente. E assim, a gente vai ver isso depois, vício oculto, não é o momento da gente ver isso agora. Vício aparente, vício oculto. A gente vai ver que o vício aparente, quando você vê, já começa a contar o prazo, e o prazo é maior também, né? Vai ser determinado de acordo com bem durável ou não durável. E o vício oculto, só quando você tomar conhecimento. Então, pode ser que não seja dentro de 72 horas. O produto não está ali. Muitas vezes ele não vai dar o problema, não vai apresentar o problema nos primeiros dias, vai apresentar mesmo depois. E aí, quando você dá essa restrição aqui de 72 horas, você está tirando o direito do consumidor. Você está tirando esse direito. Então, é importante deixar isso bem claro, né? Porque não tem previsão legal dessa história das 72 horas. Aí tem essa questão aqui, né, do parágrafo 3º do artigo 18, que abre a possibilidade de que o prazo de 30 dias também seja desconsiderado. Existe essa possibilidade também de que o cumprimento aqui da questão seja, da solução, né, a ser dada pelo consumidor, a ser proposta pelo consumidor, de que ela seja imediata, na hora. Né? Como isso acontece quando? Aí vem o parágrafo 3º para estabelecer essa situação. O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do parágrafo 1º deste artigo, sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial. Então, nessas situações em que a substituição das partes vai comprometer a qualidade ou as características do produto, vai diminuir o seu valor, ou se for o caso do produto essencial, aí você pode pedir uma daquelas alternativas já imediatamente. E aí o fornecedor não vai ter 30 dias, ele tem que responder no ato, né? Que é chegar lá, olha, o celular não está funcionando de jeito nenhum. Não tem o que fazer com esse celular aqui, né? Não serve para nada, então tem que trocar na hora, né? Então isso é possível. E aí vem a questão aqui, porque essa questão das características do produto, diminuição do valor, são mais palpáveis. Você consegue, né, ter algo mais concreto com esses dois casos. Mas quando se fala em produto essencial, aí você tem uma situação diferente, porque isso é algo que não tem ainda uma regulamentação no Brasil. Vejam só, né? O que é um produto essencial? Houve uma tentativa no primeiro mandato de Dilma, no CEF, né, lá em 2013, se não me engano,
de se legislar sobre isso, certo? E aí chegou a ser pensado pela Senacom, né, e pelo Ministério que era, na época, relacionado a essa questão do direito do consumidor. Eles pensaram, né, inclusive mandaram esse pré-projeto para Dilma Rousseff para dar uma olhada, mas ele não vingou, né? Ele acabou não sendo encaminhado para virar projeto de lei. Nesse pré-projeto, nessa ideia inicial, havia uma indicação, né, bem clara do que seriam os chamados produtos essenciais, que seriam, nesse projeto que poderia ter virado lei, medicamentos, máquina de lavar, geladeira, fogão, televisão e aparelho de celular. Esses seriam, então, né, se esse projeto fosse à frente, os chamados produtos essenciais, que deveriam ser trocados imediatamente quando eles apresentassem problemas, seja vício ou defeito, né? Mas isso não vingou e acabou que não foi levado adiante. Só que alguns PROCONs, Brasil afora, adotaram essa medida. E até o ano passado, mais ou menos, o PROCON do Espírito Santo era o único que ainda adotava essa medida lá. Mas, provavelmente, hoje não se adota mais em nenhum lugar, né, essa questão de se ter uma especificação de quais produtos são essenciais. Então, fica a cargo, realmente, do juiz decidir em cada caso se o produto é ou não essencial. Isso, claro, quando é provocado lá no processo específico. Bom, tem um projeto que não é esse mesmo do governo Dilma, né? É outro projeto que foi iniciado em 2017. Então, hoje, nesse projeto de lei do Senado, 194 de 2017, tem uma definição mais abrangente. O produto essencial deverá ser aquele indispensável à subsistência do indivíduo em condições de higiene, alimentação, vestuário, habitação, segurança e saúde. Mas não diz quais são. Então, ainda não deixa mais claro, né? Vai dar uma luz, mas vai dar um norte, né? Mas não vai definir quais são os produtos de maneira exaustiva, né? Só que esse projeto também não virou lei ainda, né? Onde está esse projeto hoje? Esse projeto segue em tramitação no Senado, na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor. Ele está parado, né, desde março, em virtude da pandemia, né? As atividades do Senado estão praticamente paralisadas por conta da pandemia, só o que é essencial que segue. Como esse projeto não é essencial lá para a política atual, então está parado na comissão, então ainda está para ser analisado, né? Pode ser que no futuro saibamos o que seja o produto essencial, no momento não sabemos disso, então fica a cargo do juiz decidir caso a caso, quando provocado, se o produto é essencial ou se não é. Se for essencial, se o juiz decidir dessa maneira, então a troca, né, a substituição, devolução do valor pago, enfim, vai ser ou vai ter que ser imediato nesses casos. Então não se obedecerá prazo de 7 dias, 30 dias ou 180 dias, certo? Bom, Professor, oi. Antes mesmo até de adiantar mais, mas é que eu tinha lembrado de um fato que aconteceu há um tempo e sobre esse prazo para essa troca ocorrer. Que eu vejo que algumas lojas colocam no contrato, não, pode até convencionar mais do que a data, vamos supor que fosse 40 dias, mas eles colocam dias úteis. Porém, que se você chegar na loja e dizer, não, nosso dia útil conta sábado e domingo, porque aqui está aberto. Eles só colocarem dias úteis não induz o consumidor ao erro, não, porque o prazo fica diferente. Também. O Código do Consumidor não é um código de processo, então a gente não conta prazo aqui em dia útil, conta em dia corrido mesmo, né? E aí o fato deles colocarem no contrato dia útil, não sei o que, isso confunde o consumidor, porque o código não trata disso. Então, claro, se for contado em dias úteis e for benéfico para o consumidor, pode até valer, né? Mas se é uma forma de ludibriar o consumidor para diminuir os seus direitos, aí, claro, vai valer o CDC, né? Então, tem que se levar em consideração também isso, né? De que forma essa nomenclatura aparece no contrato. Se é uma forma de ludibriar o consumidor, se é uma cláusula abusiva, pode ser afastada e aí vai valer o que está no código. Inclusive, sendo produto essencial, não se obedecerá a prazo nenhum de dia útil nem não útil, vai ser no dia possível ali, imediatamente já troca ou já toma-se a decisão colocada ali pelo consumidor, certo? Um minuto, estou vendo aqui. Então, a gente vai ver, né, na sequência aqui,
as opções para o consumidor, que eu falei, só para ele, somente para ele, né? Adiantei lá, né? São opções alternativas e não cumulativas. Então, não dá para acumular aqui. Não dá para o consumidor chegar também na loja e dizer, olha, eu quero o produto de volta, né? Eu quero outro produto, eu quero a restituição do dinheiro e quero abater o preço. Não, você tem que escolher um dos três, não podem ser os três, né? Então, é escolher um dos três. A escolha é do consumidor e só dele, mas ele tem que escolher uma dessas três alternativas e não duas ou três. É uma só, certo? Aí o consumidor indeciso tem que se decidir, né? Vou fazer aquele intervalo aqui básico. Me aguardem aí que eu já volto, tá? Para a gente continuar.